Olá, bem-vindos à nossa 13ª aula já, do curso de Lógica 1. Essa aula e a próxima, elas não vão conter novas definições, não vão conter propriamente nova matéria. O que a gente vai aprender? Certas regras, certos truques para treinar a leitura de fórmulas, tá? Essa aula está dividida em duas partes. Elas contêm bastante informação, cada uma das partes, mas eu precisava acumular isso para vocês fazerem os exercícios. Então, vocês aproveitem que é um vídeo. Se a qualquer momento estiver ficando pesado, vocês podem pausar o vídeo, fazer notas para vocês, olhar o material no meio. Isso pode ser útil, tá? Então, vamos lá. O que a gente viu até aqui? A gente viu que com a especificação de uma interpretação, nós podemos, graças à definição de verdade, atribuir V ou F para as sentenças da nossa linguagem L. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar esse exemplo aqui, né, existe Z, P1 de Z e R2 de Z, B, a gente lê assim, né? O que vai acontecer se isso aqui recebe V ou F? Vai depender da interpretação. Vai depender de qual é o universo de interpretação, vai depender do que a interpretação associa para I de P1, o que ela associa para I de R2, o que ela associa para I de B, né? Mas não vai depender só disso, vai depender também da forma dessa fórmula. Graças à definição de verdade, né, a gente sabe que ela vai ser verdadeira se, por assim dizer, existir um objeto no universo de interpretação, qualquer que seja esse universo, e esse objeto estiver naquilo que a interpretação associar a P1, seja lá qual for esse subconjunto do universo, e tiver o objeto que a interpretação associa a B por imagem naquilo que a interpretação associa a R2, né? Então, a gente sabe que essa fórmula aqui, para saber se ela é verdadeira ou falsa, a gente tem que saber o que é P1, o que é R2, o que é B, qual é o universo. Mas a gente sabe que ela vai ser verdadeira se e somente se existir um objeto que estiver em P e tiver B por imagem em R2. Bom, o propósito dessas próximas aulas vai ser justamente treinar a leitura dessas exigências formais, né? Em virtude da qual nós sabemos que certas formas de fórmulas serão verdadeiras sob certas condições. E depois nós temos que olhar na interpretação em questão se essas condições são satisfeitas ou não. Então, nós vamos simplesmente treinar isso através do exame de alguns exemplos de casos que aparecem frequentemente. Vamos começar com algumas fórmulas abertas, né? Que essas, a gente sabe, não são verdadeiras ou falsas, não têm condições de verdade, elas são satisfeitas por alguns objetos. Se a gente olhar para essa fórmula aqui, não P1 de x, a gente viu na aula passada que o que ela vai satisfazer essa fórmula? Essa fórmula vai ser satisfeita, né? Pelo complemento, né? Do conjunto solução na interpretação de P1 de x. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que olhar na interpretação para ver qual era o conjunto solução de P1 de x e pegar o complemento. Qual é esse conjunto solução P1 de x e, portanto, qual é o seu complemento? Vai depender da interpretação e do universo de interpretação e do que ela associa para P. Mas, se eu olhasse a segunda fórmula aqui, a gente também viu que, para determinar o conjunto solução dessa fórmula, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o complemento do conjunto solução de R2 de x. Né? A gente determinava quais eram os objetos que tinham A por imagem naquilo que a interpretação associava a R2 e pegava o complemento. Isso vale de uma maneira geral. Se eu pegar essa terceira fórmula aqui, né, o que eu sei? Que eu vou chegar no conjunto solução dela pegando o complemento do conjunto solução na interpretação em questão dessa fórmula complexa aqui. Né? Do mesmo modo aqui. Se eu fizer o conjunto solução segundo I dessa fórmula aqui, que foi aqueles casos mais chatinhos,
que a gente viu no final da aula passada e aos quais a gente vai voltar na próxima aula, eu acho, né? O que a gente via? A gente podia determinar esse conjunto solução aqui e para chegar no conjunto solução aqui, bastava a gente pegar o complemento, tá? Ou seja, o que a gente tem de um modo geral? De um modo geral, a gente tem que o conjunto solução de qualquer fórmula que comece com uma negação vai ser o complemento do conjunto solução da fórmula negada. Então, essa é uma regra, esse é um exemplo, um exemplo bem facilzinho, né, de regra que é importante guardar. A gente saber que o conjunto solução de uma fórmula é o complemento, de uma fórmula que comece com negação, é o complemento do conjunto solução da fórmula negada. Vamos considerar agora uma conjunção, né? O que a gente vai ter no caso da conjunção? Como é que a gente estava fazendo? O que a gente estava fazendo? A gente estava vendo que para encontrar o conjunto solução dessa primeira fórmula, primeiro nós encontrávamos o conjunto solução segundo a interpretação I de P1 de Z, encontrávamos o conjunto solução segundo I de R2 de ZB, e em seguida pegávamos a intersecção desse conjunto. Bom, a mesma coisa vai valer para essa segunda fórmula. Eu poderia primeiro pegar o conjunto solução segundo I de não P1 de X, pegar o conjunto solução segundo I de S2 de XB ou Q1 de Z. Bom, e em seguida pegava a intersecção. Claro que aqui eu já tenho uma fórmula complexa. Agora vocês já estão vendo como a gente pode ir combinando essas regras, né, para treinar como é que a gente lê formas dessa forma. Então, nós não sabemos o que é P1, nós não sabemos o que é R2, nós não sabemos o que é B. Isso nós só saberemos quando alguém especificar uma interpretação. Mas nós sabemos que essa fórmula vai ser satisfeita por aqueles objetos que, por assim dizer, forem P e tiverem B por imagem em R. O que é P? O que é R? O que é B? Vai depender da interpretação. Do mesmo modo aqui, nós sabemos que vai satisfazer essa fórmula aqui, tudo aquilo que, se a gente lembrar da outra regra, estiver no complemento do conjunto solução segundo I de P1 de X, né? Intersecção com o conjunto solução disso aqui, né? Bom, depois a gente vê, a gente já viu, né, que vai dar uma disjunção, mas eu não vou escrever aqui, tá? Ou seja, de um modo geral, a gente tem que, de um modo geral, para conjunção, a gente vai ter que o conjunto solução, segundo uma interpretação qualquer, de uma fórmula dessa forma aqui, né, vai ser igual à intersecção do conjunto solução segundo I do primeiro conjuntivo com o conjunto solução do segundo conjuntivo. E vocês já podem imaginar que algo análogo vai valer para os demais conectivos. O que a gente vai ter? Então, a gente pode ter esse, no que diz respeito a fórmulas abertas moleculares, né? Se elas tiverem uma mesma e única variável livre dos dois lados, caso seja um conectivo binário, né? A gente pode dizer que, bom, o conjunto solução da negação vai ser o complemento da negada, o conjunto solução da intersecção, da conjunção, vai ser a intersecção do conjunto solução dos conjuntivos. Foi esses dois exemplos que a gente viu. Mas é fácil perceber que o que vai acontecer? O conjunto solução da disjunção, de uma disjunção, vai ser a união do conjunto solução de cada um dos disjuntivos. O conjunto solução da implicação vai ser, de um modo geral, o complemento do conjunto solução do antecedente com o consequente. Se não tiver claro por que isso aqui, voltem para a aula passada, que a gente tratou disso lá. E o conjunto solução de uma biimplicação vai ser a união da intersecção
dos dois lados com a intersecção do complemento dos dois lados. Por quê? Porque para um objeto satisfazer uma fórmula que tem um conectivo do bicondicional, ele tem de estar dentro dos dois lados, né? Ele tem que, naquele jeito frouxo que a gente falava, se colocado no lugar da variável da v dos dois lados. Então, por isso ele tem que estar nos dois, ou então ele tem que dar falso dos dois lados, ou seja, esse objeto tem que estar fora dos dois. Ok? Em seguida, tendo aquelas regras em mente, a gente deve dar mais um passo e lembrar algo da característica da definição de verdade para as nossas fórmulas gerais, né? Pela definição de verdade, uma sentença que começar com esse sinal aqui, ela vai ser verdadeira se e somente se o conjunto dos objetos que satisfaz o φ for igual ao universo, ou seja, se todos os objetos do universo satisfizerem o φ. E uma existencial vai ser verdadeira se e somente se o conjunto solução do φ for diferente do vazio, isto é, se existir pelo menos um objeto do universo que satisfaz o que se segue ao quantificador e à variável. Vamos ver agora o que dá da gente combinar isso com aquelas regras que a gente viu para conjunto solução. Vamos pegar um exemplo aqui e vamos ver o que acontece. Vamos começar com um exemplo existencial, né? O que a gente tem? A gente tem que por esta regra daqui, né? Eu sei que essa fórmula aqui vai ser verdadeira se e somente se o conjunto solução disso daqui for diferente do vazio. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver qual era o conjunto solução de não P1 de x e S2 de xb. Eu tinha que ver qual era o conjunto solução disso aqui. Se o conjunto solução disso aqui for diferente do vazio, eu vou saber que essa fórmula aqui é verdadeira. Bom, mas para achar o conjunto solução disso aqui, o que a gente vai ter? A gente já viu por esta regra daqui, que isso é equivalente à intersecção do conjunto solução de cada um dos conjuntivos, tá? Agora eu não vou... Ficou feio. Eu não vou colocar, não vou escrever conjunto, solução, segunda, interpretação, para deixar mais limpo, mas a ideia geral é que a gente está pensando nisso, tá? Então, basta eu encontrar o conjunto solução daqui e o conjunto solução daqui. Se existir um objeto aqui nessa intersecção, se existir um objeto que está dos dois lados, essa aqui vai ser verdadeira. Ou seja, ela vai ser verdadeira se somente se existir um objeto que for tanto não P, quanto tiver o B por imagem em S2. Por outro lado, vamos olhar para essa daqui. Pela definição de verdade, ela vai ser verdadeira se o conjunto solução disso aqui, que é o mesmo que daqui, né? Porque a fórmula aberta é exatamente a mesma. Se o conjunto solução disso aqui, dessa intersecção, né, for igual ao universo. Isso é, se todo o objeto estiver dos dois lados ao mesmo tempo. O que a gente vai poder ter como regra geral? Então, vamos ver qual é a regra geral que a gente pode tirar daqui. A gente vai poder ter como regra geral aqui, né, que algo da forma existe alfa, φ e psi, vai receber V, se somente se o conjunto solução, se a intersecção do conjunto solução, vou fazer assim, se a intersecção do conjunto solução de φ com psi for diferente do vazio, isso é, se algo estiver na intersecção, se algo satisfizer os dois lados. E por outro lado, que essa aqui vai ser verdadeira
se e somente se esse mesmo conjunto de solução aqui, se essa mesma intersecção for igual ao universo. Bom, e a gente vai ter agora uma série de regras conforme a gente combinar essas regras aqui com o quantificador universal e o existencial. Vamos examinar isso um pouquinho mais de perto. Bom, então, o que a gente tinha visto? A gente tinha visto que o conjunto solução de uma negação era o complemento do conjunto solução da negada. E a gente viu que o universal é verdadeiro se o conjunto solução é o universo. E que o existencial é verdadeiro se o conjunto solução é diferente do vazio. Então, a gente tem essa regra da combinação com os dois quantificadores. A gente tem que uma universal seguida de uma negação, ela vai ser verdadeira se somente se o complemento da fórmula que se seguir, qualquer que ela for igual ao universo. Ou seja, se todo o objeto não satisfizer o φ. A gente pode escrever isso de maneira mais frouxa, mais útil, dizendo, né, se algo como, ou melhor, eu vou escrever até mais feio, escrever tudo não é φ. Ou dito de outro modo, nada é φ. O que é o φ? Pode ser uma fórmula complexa, tá? Mas essa regra vocês vão poder usar. Isso significa o quê? Que se vocês tiverem, por exemplo, a seguinte fórmula. O que essa fórmula aqui está expressando? Que nada satisfaz isso daqui. E aí vocês veem na interpretação o que satisfaz isso daqui. Mas um para todo não vai sempre expressar nada tem a característica qualquer que ela seja da fórmula que se segue. Tá? Eu vou apagar aqui para continuar vendo. No caso do existencial, o que eu estou dizendo? A gente está dizendo que o complemento da fórmula que se segue a negação é diferente do vazio. Ou seja, que pelo menos alguma coisa não tem as características especificadas por aquela fórmula φ. Ou seja, o que a gente tem é algo assim, algo não é φ. Né? Dizer que o complemento do conjunto dos objetos que satisfazem uma fórmula é diferente do vazio é a mesma coisa que dizer que algo não tem as propriedades especificadas para satisfazer φ. Para simplificar, algo não é φ. E φ aí é especificado pela fórmula. Tá? O que acontece aqui? A gente já viu também para conjunção, né? O algo da forma universal e depois conjunção vai ser verdadeira se todos os objetos do universo tiverem as propriedades especificadas dos dois lados. Então, aqui a gente teria algo como tudo é φ e ψ, né? Então, no momento que vocês tiverem uma fórmula como isso aqui, vocês sabem que ela está expressando que tudo é F, E, G. O que é F, o que é G, vocês vão ter que ver na interpretação, mas vocês sabem que ela expressa que tudo é F, E, G. Já com o existencial, o que vocês vão ter aqui? Né? Que esse aqui é verdadeiro se tem pelo menos um objeto nessa intersecção. Ou seja, essa aqui expressa que algo é, vamos dizer assim, φ, ψ, a gente pode dizer assim, né? Algo é φ e é ψ. Bom, deixa eu apagar aqui. E no caso da disjunção, a gente não viu exemplos, mas vocês podem bolar exemplos para vocês e não há maior dificuldade em compreender, né? A universal com a disjunção vai ser verdadeira se somente se a união do conjunto dos objetos que satisfaz a primeira com o conjunto dos objetos que satisfaz a segunda for igual ao universo. Ou seja, né, dito de outro modo, essa fórmulas dessa forma vão expressar tudo é φ ou ψ, tá? E agora, um parênteses, prestem atenção. O que significa dizer tudo é φ ou ψ? Não é dizer
que tudo é φ ou tudo é psi, né? Dizer tudo é φ ou psi é dizer que para qualquer objeto do universo ele está em pelo menos um deles. É diferente de dizer para todo alfa φ ou para todo alfa psi, tá? É esse tipo de diferença que vocês têm que treinar a reconhecer. Mas, por enquanto, vocês podem ir devagarinho aplicando a definição de verdade, né? Por quê? Porque para algo dessa forma ser verdadeira, basta que o objeto esteja na união desse conjunto solução. Para que essa aqui seja verdadeira, todos os objetos têm que estar dentro de um, ou então todos os objetos dentro do outro. Mas não basta que eles se distribuam entre os dois. Mas para que um universal aplicado a uma disjunção de verdadeiro, basta que os objetos se distribuam estando todos no primeiro, no segundo ou nos dois. Basta que esteja em um deles. Deixa eu apagar esse aqui. E no caso do existencial, a gente vai ter uma afirmação muito fraca e que não vai ser muito interessante. O que ela me diz? Eu vou ter que um existencial com uma disjunção é verdadeira se somente ser a união dos conjuntos solução dos dois lados for diferente do vazio. Isso é, se alguma coisa for F ou alguma coisa for G, né? Basta que exista algo no F, basta que exista algo no G, que a união, que nesse caso vai existir alguma coisa na união, né? Algo é φ ou psi, tem alguma coisa que está em pelo menos um deles, tá? Como é uma afirmação fraca, a gente não usa muito. Então, esses casos aqui, eles são são bastante simples, né? Do que é expresso por fórmulas dessa forma. Vocês devem escrever algumas vezes isso, passar limpo, e depois com os exercícios, fazendo bastante exercício, vocês vão naturalmente fixando. A situação é um pouco mais complicada no caso da implicação e da biimplicação. Bom, a gente compreende o seguinte: aceito que o conjunto solução de uma implicação é a união do complemento do conjunto solução do antecedente com o consequente, né? A gente entende que isso aqui é igual a dizer que isso aqui, que o universal expressa que a união do complemento do conjunto solução com o conjunto solução do antecedente com o conjunto solução do consequente é igual ao universo. Mas como é que a gente expressa isso aqui? O que isso aqui expressa é super interessante e é isso que a gente vai ver em seguida. Então, vamos ver mais de perto o que acontece com a implicação, né? E primeiro com o universal. O existencial, eu vou deixar de lado, eu não vou gravar a explicação aqui de por que ele não nos interessa muito, porque eu quero que vocês fixem primeiro isso aqui. Depois, na aula síncrona, a gente conversa sobre o que se passa com o existencial, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho a afirmação de que, né? Como a gente viu que o conjunto solução de uma implicação é a união do complemento do conjunto solução do antecedente com o consequente, as condições de verdade de uma fórmula dessa forma aqui, com o universal na frente de uma implicação, né, podem ser expressas como a união do complemento do antecedente com o consequente ser igual ao universo. Como, por exemplo, essa fórmula aqui, né? Agora vai ser interessante ver, vamos aplicar essa regrinha e vamos ver onde é que a gente vai chegar. O que a gente tem? A gente tem que, de acordo com essa regra aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, para ver se essa fórmula aqui é verdadeira, eu teria que pegar o conjunto solução, ou melhor, o complemento do conjunto solução de P1 de x, união com o conjunto solução segundo I de R2 de XA, né? E teria que ver se isso aqui é igual ao universo. Bom, mas vamos ver o que significa dizer... Vamos ver o que tem que acontecer para isso aqui ser igual ao universo. Para que essa união aqui seja igual ao universo, o que tem que acontecer? Todo objeto tem que estar fora do P, no complemento do conjunto solução de P1 de x, ou então ele tem que ter o A por imagem em R.
Ou seja, para que a união do complemento disso aqui com isso aqui seja igual ao universo, todos os objetos têm que não ser P ou satisfazerem aqui. Ou seja, o que não pode acontecer? Não pode, a única coisa que não pode acontecer é ter alguma coisa que satisfaz P1 de x e que não satisfaz R2 de xa. Essa é a possibilidade que não pode ocorrer. Por quê? Porque se tiver algum objeto do universo que satisfaz P1 de x, ele não vai estar no complemento, então ele não vai entrar na união por aqui. E por outro lado, se ele não está em R2 de xa, ele não vai entrar por aqui. E aí eu teria um objeto do universo que não está no complemento de P1 de x e não está em R2 de xa. Então, lembrando, o que não pode acontecer para que isso aqui seja igual ao universo? Não pode ter nada em P que não esteja em R2 de xa, falando frouxamente. Ou seja, tudo que está no P, tudo que está no conjunto solução de P1 de x, tem que estar no conjunto solução de R2 de xa, se é que isso é para dar igual ao universo. Ou seja, eu vou apagar aqui uma parte. O que a gente tem? A gente tem que dizer que o complemento de um conjunto qualquer, união com outro conjunto é igual ao universo, é a mesma coisa que dizer que o conjunto solução do primeiro é subconjunto do conjunto solução do segundo, tá? Por quê? Porque dizer que a união do que está fora daqui com o que está dentro daqui é igual ao universo é a mesma coisa que dizer que não tem nada que esteja aqui e não esteja aqui. Eu vou fazer no próximo slide um diagraminha, com isso vocês vão se acostumando com a ideia de diagramas de Venn, talvez vocês já tenham visto. Em todo caso, ele funciona de maneira muito intuitiva e vai ser útil para a gente perceber essa relação aqui. Vamos ver lá então. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que a afirmação segundo a qual o complemento de um conjunto qualquer, união com outro conjunto, é ser igual ao universo, é a mesma coisa que o primeiro conjunto ser subconjunto de outro conjunto. E para isso eu vou utilizar, que é conhecido como diagramas de Venn, que funciona do seguinte modo, sim. A gente desenha um quadrado, peço desculpas, vai ficar horrível. Um quadrado. Esse quadrado representaria o espaço dos objetos do universo, né? Ou do conjunto que eu estou tomando como universo. E eu utilizo um círculo para especificar o espaço ocupado pelos objetos que são φ e um outro espaço para os objetos que são ψ, né? Qual é a ideia? A ideia é que se eu tenho um universo qualquer e dois conjuntos, ou seja, se eu tenho um conjunto qualquer, que eu chamo de universo, que eu tenho um subconjunto desse conjunto, que no caso seria o conjunto dos objetos que satisfazem a fórmula φ, e eu tenho um outro subconjunto deste universo, que seria o conjunto dos objetos que satisfazem a fórmula ψ, esse diagrama de Venn aqui representa as possibilidades de distribuição dos objetos. Eu posso ter objetos que não são nem φ nem ψ e que estariam nessa área aqui. Eu posso ter objetos que são φ, mas não são ψ e estariam nesse espaço aqui, até aqui. Eu posso ter objetos que são ψ e não são φ e estariam nesse espaço aqui. Eu posso ter objetos que estão nos dois. A gente pode numerar essas áreas e dizer, bom, a área 1 é essa área que tem objetos do universo que são φ, mas não são ψ. A área 2 é essa área que tem os objetos que são ψ, mas não satisfazem φ. E a área 3
estariam aqueles objetos que satisfazem os dois, e a área 4, aqueles que não satisfazem nenhum. Essa numeração pode mudar, tá? O que importa é a gente saber identificar quais são as áreas, tá? É para isso que elas vão ser úteis, tá? Então, claro, essas são áreas onde os objetos podem estar. É possível que não tenha nada na área 3. É possível que eu tenha dois conjuntos cuja intersecção é vazia. Eu posso ter dois conjuntos, pode ser que não tenha nenhum objeto que satisfaça as duas fórmulas ao mesmo tempo. Então, essas áreas podem perfeitamente ser vazias. Mas esse quadrado, esse diagrama, representa, né, as áreas possíveis de objetos, né? A área dos objetos que não são nada, a área dos objetos que satisfazem φ, mas não ψ, as que satisfazem ambas as fórmulas e as que satisfazem, os que satisfazem ψ, mas não φ. Tá? Bom, agora, tendo isso em mente, vamos ver o que significa dizer que, que a união do complemento do conjunto dos objetos que satisfaz o φ com o ψ é igual ao universo. Dizer que isso é igual ao universo é dizer que todos os objetos ou estão fora do conjunto dos objetos que satisfaz o ψ, ou seja, eu posso ter, aqui eu posso ter objetos, né? Pode ter objeto fora do conjunto dos objetos que satisfaz o φ, ou seja, vai entrar nesse conjunto solução os objetos que estão na área 4 e os que estão na área 2, porque são os que não estão em φ. Além disso, também vai entrar nesse conjunto solução os objetos que estão em ψ. Então, aqui também pode ter coisa, né? Porque mesmo que um objeto não tenha entrado na união por não estar fora do φ, ele entra por estar no ψ. Então, aqui eu ainda vou juntar a área 3, né? No entanto, se é verdade que todos os objetos do universo estão fora do φ, portanto, na área 4 ou na área 2, ou então estão dentro do ψ, portanto, na área 2, que já tinha entrado, e na área 3, o que não pode acontecer? Não pode ter objeto nessa área aqui, na área 1 não pode ter objeto, tá? Por que na área 1 não pode ter objeto? Porque essa afirmação aqui, né, supondo que ela seja verdadeira, ela me diz que todos os objetos estão fora do φ ou dentro do ψ. Então, nessa área não pode ter aqui. Mas o que isso significa? Se essa área aqui é vazia, a gente tem que esse meu desenho aqui é equivalente a esse aqui. Deixa eu fazer aqui assim. Ele é equivalente a um desenho assim, peraí. O que eu tenho? Eu tenho que, esse aqui é o meu ψ, e eu tenho que o meu φ tá todo aqui dentro, né? Por quê? Porque essa área aqui assim, ela é vazia, então eu poderia, né, se eu fosse melhor em desenho, eu poderia puxar essa retinha aqui assim, né? E a área 1 não tem nada, se é para isso aqui ser verdadeiro, né? Isso aqui expressa alguma coisa, dependendo, pode ser verdadeiro ou falso. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma área 3, né? Eu tenho a área 2, eu tenho a área 4, mas a área 1 é vazia, por isso que ela pode murchar e se encaixar ali. Bom, mas esse desenho, por sua vez, é equivalente a isso aqui, a dizer que todo o φ está dentro do ψ, né? Ai, ficou horrível, mas vocês entenderam. Eu tenho que o φ está todo ele dentro do ψ, ou seja, o φ é subconjunto do ψ. Né? Então, esse desenho nos ajuda a gente a compreender como dizer que tudo está fora do φ ou do ψ é dizer que essa área aqui 1 é vazia, e isso é dizer que, na verdade, o φ está todo dentro do ψ, ou seja, que o φ é subconjunto do ψ. E dizer que o φ é subconjunto do ψ, por sua vez, é dizer algo como todo φ é ψ, ou seja, todo objeto que satisfizer a φ
é psi. Vamos ver um exemplo, vamos ler um exemplo rapidinho, não vai ser demorado. Vamos? Então, vamos ver aqui o seguinte exemplo. Digamos que eu queira ver o valor de verdade de para todo x, ver o que é expresso por para todo x, f de x, implica g1 de x, tá? O que a gente tem? A gente viu que isso é equivalente ao conjunto solução, segundo I, de f1 de x ser subconjunto do conjunto solução, segundo I, de g1 de x. E isso, por sua vez, aqui qual é o conjunto solução de f1 de x? A gente sabe que, como aqui eu tenho uma letra predicativa seguida de só com variáveis, ele é dado diretamente pela interpretação. A mesma coisa do outro lado. Então, eu teria que ver se isso aqui ocorre. Se aquilo que a interpretação associa ao f é subconjunto daquilo que a interpretação associa ao g. A gente pode falar de maneira mais frouxa e dizer simplesmente eu teria que ver se todo f é g. Falando de maneira frouxa. Eu olho lá, se todo f é g, ela é verdadeira, caso contrário, ela é falsa. E esse esqueminha, tá, de ler uma universal com implicação como um todo, né, ele vale mesmo para casos mais complexos do que onde eu só tenho f e g. Se eu tivesse, por exemplo, isso daqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, eu estou expressando aqui que o conjunto dos objetos que satisfaz R2 de XA é subconjunto da união de F e G. Tá claro? Né? Agora, o que é a união de F e G? É o conjunto dos objetos satisfeitos que satisfazem, pelo menos um desses dois. Ou seja, a gente pode ler essa frase aqui dizendo o seguinte: todo, três pontinhos, onde três pontinhos é o conjunto dos objetos que satisfaz o antecedente, e agora o conjunto solução de uma disjunção, que a gente já sabe que é união. Então, a gente pode ler isso aqui dizendo todo três pontinhos, onde três pontinhos são os objetos que têm A por imagem em R2. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas, né, então não vou escrever aqui para ficar grande. Todo objeto que tem A por imagem em R2 é F ou G. Tá? Então, aqui ficaria, aqui eu não escrevi de preguiça, né? Ainda mais a minha letra feia, mas seria todo objeto que tem A. O que é A? A não é a letra A, tá? Por isso que eu disse que a gente está falando frouxamente. A é o objeto que a interpretação associa para A. A gente pode fazer assim para evitar confusão. Isso aqui é um resumo para aquilo que a interpretação associa ao símbolo, tá? Todo objeto que tem A por imagem em R, todo objeto do universo que tem aquilo que a interpretação associa a A por imagem, naquilo que a interpretação associa a R é F ou G, mas falando frouxamente, todo objeto que tem A por imagem em R é F ou G. Vocês vão ver vários exemplos, exercícios, isso vai ficar, vocês vão se familiarizando com isso, mas a ideia geral é isso, é que uma sentença dessa forma aqui expressa algo como todo φ é psi. O que é o φ, o que é o psi, pode ser complexo. Vamos ver, por fim, o caso da biimplicação com o universal. A biimplicação com o existencial, assim como o existencial com a implicação, eu vou deixar de lado, porque são fórmulas que expressam algo muito fraco e, portanto, a gente vai utilizar muito pouco. Nas aulas síncronas e em solução de exercícios, eu tenho certeza que essa questão vai voltar. Se não voltar, me perguntem. E o existencial, o que acontece, tá? Mas eu quero fixar aqui no que vocês vão usar, né?
que a gente tinha visto, né? A gente tinha visto que o conjunto solução de uma fórmula aberta com uma biimplicação e uma mesma variável dos dois lados, né? Era a união da intersecção do conjunto solução dos dois lados com a intersecção do complemento do conjunto solução dos dois lados. Por quê? Porque para satisfazer isso aqui tem que ou dar certo dos dois lados ou dar errado dos dois lados. E que, portanto, uma fórmula que contém um universal sobre essa variável vai expressar que essa união da intersecção dos dois lados com o complemento, com a intersecção do complemento dos dois lados é igual ao universo. Agora vamos usar o diagrama de Venn para ver que a gente tem uma maneira muito mais fácil de dizer a mesma coisa. Vamos ver, vamos desenhar, vamos lá para os meus desenhos horrorosos. Vamos usar essa ideia aqui, né? Eu tenho aqui. Aqui é o φ, aqui é a área do psi. As minhas áreas possíveis seriam 1, 2, 3 e 4, tá? Bom, agora vamos ver o que significa dizer que todo objeto do universo tem de estar na união da intersecção disso com a intersecção disso aqui. Tá? O que vai entrar nessa união aqui? Vai entrar nessa união o que estiver tanto dentro do φ quanto dentro do psi, né? O que estiver na intersecção, ou seja, o que estiver nessa área 3 aqui. Então, aqui na área 3 pode ter objeto, tá? A área 3 vai satisfazer essa fórmula aqui. Qual é a outra possibilidade de entrar nesta união? A outra possibilidade de entrar nessa união é estar na intersecção dos complementos, ou seja, é estar fora do φ e fora do psi, ou seja, é estar aqui na área 4, né? Aqui na área 4 também pode ter coisa, por quê? Porque a área 4 é a intersecção do complemento do φ com o psi. Portanto, pode ter objeto na área 3 e pode ter objeto na área 4, mas não pode, se é que todos os objetos do universo estão nessa união aqui, eu não posso ter objetos na área 1 e eu não posso ter objetos na área 2. Ou seja, né? Se eu pudesse, como eu disse, se eu pudesse desenhar aqui, é como se esse espaço aqui é vazio, essa linha vem para cá, essa linha vem para cá. E, na verdade, o que a gente tem é que o meu diagrama, como a área 1 e a área 2 não tem espaço nenhum, eu teria o quê? Eu teria o mesmo conjunto que é chamado de φ e psi. Por isso que dizer que todos os objetos do universo estão na união da intersecção do conjunto solução do primeiro com o segundo, com a intersecção do complemento do primeiro com o segundo, uma maneira muito mais fácil de dizer é que o conjunto solução do φ é igual ao conjunto solução do psi. Eles são satisfeitos por exatamente os mesmos objetos. Tá ok? Então, é muito mais fácil dizer que algo, ao invés de dizer aquela coisa complicada lá, dizer algo como todo φ é psi e vice-versa. Ou seja, sentenças universais com bicondicional expressam que são exatamente os mesmos objetos que satisfazem os dois lados da biimplicação. Vamos ver um exemplo? Agora esse exemplo aqui, tá? Digamos que eu quisesse ver, que eu tivesse o seguinte exemplo, meu universo dos números naturais, aquilo que a interpretação associa para o A é o 2, o que ela associa para o P1 é o conjunto dos ímpares, e a R2 é a relação ser divisível por. O que vai acontecer? Se a gente for ver o conjunto solução de R2 dizer A, bom, R2 é a relação ser divisível por, fazer assim, A é 2, então aqui, isso aqui vai ser, esse lado aqui, vai ser satisfeito pelos
números divisíveis por 2, né? E agora, se eu olhar por outro lado, o conjunto solução de não P1 de Z, ele vai ser o complemento do conjunto solução de P1 de Z. O que é P1? P1 é o conjunto dos ímpares. Qual vai ser o conjunto solução de não P1 de Z? Vão ser os pares, são os que não são ímpares. Então, a gente tem aqui os pares. Mas, ora, os números divisíveis por 2 são exatamente os pares. Então, eu tenho que essa sentença aqui, nessa interpretação, ela é verdadeira, porque ela expressa que o conjunto dos números divisíveis por 2 é igual ao conjunto dos pares, ou que um número é divisível por 2 se e somente se ele for par, ou ainda dito de outro modo, todo divisível por 2 é par e vice-versa. Como vocês vão expressar, não importa. O que importa é que vocês compreendam que ela expressa que esses dois conjuntos são iguais. Eu fiz aqui um exemplo, tá? Mas é importante que, de um modo geral, vale que quando a gente tiver algo dessa forma aqui, não, fiz errado. Dessa forma aqui, ela expressa que algo é φ se e somente se é psi, né? Ou, também outra maneira, φ igual a psi, sempre falando frouxamente, porque vocês veem que, se eu pegar esse exemplo aqui, obviamente a fórmula aqui não é igual à fórmula aqui. Eu estou falando frouxamente porque aqui o correto seria dizer, né? O conjunto solução segundo I disso aqui é igual ao conjunto solução segundo I disso aqui. Mas falando frouxamente, a gente diz algo é φ se isso é psi, ou φ e psi são o mesmo conjunto, e o contexto deixa claro que eu não estou falando da fórmula, eu estou falando do conjunto, tá? Ou ainda dito de outro modo, a mesma coisa, todo φ é psi e vice-versa. Ok? Bom, então o que a gente viu? A gente viu que da combinação, né, da leitura de fórmulas abertas, onde eu tenho uma mesma variável livre dos dois lados, né, e da combinação disso com quantificadores e a definição de verdade para fórmulas gerais, a gente tem que certas formas de fórmula expressam de um modo geral essas coisas aqui. Essa aqui expressa que nada é φ, essa aqui expressa que tem pelo menos um objeto que não é φ, essa aqui expressa que tudo é φ e psi, essa aqui expressa que algo é φ e psi, e assim por diante, e particular atenção para esses casos aqui, né, que elas expressam que todo φ é psi, ou seja, ela não está dizendo que tudo é φ e psi, ela está dizendo que para todo objeto, se ele for φ, ele é psi. Essa aqui também não diz que tudo é φ, ela diz que eu tenho a mesma coisa dos dois lados, tá? E essas estruturas, elas podem, claro, ser combinadas, porque eu posso ter fórmulas complexas dentro de outras fórmulas. Mas então, tendo esses esquemas aqui, não só em mente, é bom ter no papel visível, né? Vocês passam por uma pausa e os exercícios. Okay? Então, vocês façam uma pausa agora, podem rever o conteúdo, reler o conteúdo no material de apoio e façam o exercício 8, 1 e 2, conferindo as respostas antes de seguir adiante para a segunda parte da aula. Então, até já!